Fala pessoal, tudo bem? Nesse momento a gente já passou pela nossa aula síncrona, então vocês já sabem quem eu sou. Meu nome é Marco Felipe Jobim, eu sou professor da disciplina de vocês de processo constitucional e venho aqui mais uma vez dar minhas boas-vindas, dizer que o semestre vai ser muito rico, o semestre vai ter muito exemplo, vai ter muita discussão, vai ter muito debate e que vocês possam estar sempre na aula síncrona para que a gente possa curtir isso ao máximo, tá? Para que a gente possa extrair dentro da aula síncrona as principais informações e debates para que a gente possa crescer cada vez mais na matéria. Então, vocês já sabem que nosso módulo é de duas aulas, o módulo 1 e o módulo 2, esse percurso de aprendizagem que a gente está realizando. A gente está trabalhando no módulo 1 com processo e constituição. Nesse momento, você já tem ideia do que é uma teoria geral do processo, né? A teoria geral do processo que vocês tiveram lá no outro semestre, ela tenta aglutinar algumas questões que seriam idênticos ou idênticas às disciplinas de processo, né? Valeria para o processo civil, valeria para o processo de trabalho, valeria ou tentaria valer também para o processo penal e todos os demais, né, sistemas ou microsistemas de processo que a gente pode eventualmente conhecer. Por exemplo, o sistema ou microsistema do processo coletivo, né? Alguns acham que já é um sistema, outros acham que ainda é um microsistema, mas enfim, isso não vem ao caso agora, não vem ao debate agora. O que interessa é que a teoria geral do processo seria uma teoria que daria unidade de pensamento em alguns momentos para que essas, né, regras, princípios, valores fossem aplicados a todos os ramos do direito processual. Pois bem, a gente está no processo constitucional. Processo constitucional é aquele processo cujo conteúdo está na Constituição. Tá? Então, qual é o conteúdo que está na Constituição e que é processual? Não se enganem achando que a jurisdição que está na Constituição, né, as competências, as funções, né, as prerrogativas, as garantias que o Poder Judiciário tem, seja processo, isso é jurisdição. Isso não é processo, como a gente eventualmente vem trabalhando desde a teoria geral do processo. Não, isso não é processo. Isso é jurisdição, saber que existe o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, os juízes, né, de primeira instância, assim por diante. Isso é a teoria da jurisdição, que caminha junto com o processo, né? A gente vê vários livros aí, né, jurisdição e processo, então eles caminham de mãos dadas, mas enfim, não seriam não seria a mesma coisa, teriam, né, conotações diferentes. Eu posso falar numa teoria da jurisdição e posso falar também numa teoria do processo. Então a gente está falando aqui de processo constitucional, o conteúdo processual que tem na Constituição. Por isso esse módulo 1 de processo e Constituição. Qual é a relação entre processo e Constituição? Então a gente tem toda essa teoria da jurisdição que a gente não vai trabalhar, porque não é processo constitucional, né, é teoria da jurisdição. E a gente tem, então, né, um processo, um conteúdo processual na Constituição bastante intenso. Né? Por quê? Porque a Constituição merece proteção. Os princípios, os valores, né, toda aquela normatividade que a Constituição tem, que ela não é objetiva, ela precisa ainda ser densificada para ser interpretada, passa pelas nossas matérias. Nós vamos estudar ao longo do semestre. Passa, né, por toda uma ideia de interpretação das decisões judiciais, né, densificação do texto para se transformar em norma, enfim, né, são disciplinas que a gente vai, ao longo do semestre, estudar, até pelas ações que a gente vai estudar lá no final do semestre, que são as ações do controle abstrato de constitucionalidade. Tá? Então, convido vocês a descobrirem essas relações entre processo e Constituição no módulo 1, né, mostrando desde a nossa origem, né, desde da primeira garantia constitucional processual conhecida, né, que foi aquela do devido processo legal lá, né, na Magna Carta do rei João Sem Terra, como vocês já devem ter visto no texto multimodal e nas demais partes que a aula, né, apresenta naquele módulo primeiro, certo? Então,
fiquem com isso, fiquem com a ideia de que o processo está presente na Constituição, há uma relação íntima entre processo e Constituição, que a partir do módulo 2 dessa primeira unidade, a gente vai, né, tentar, de alguma forma, né, chegar a alguns casos concretos para mostrar que processo e democracia também andam juntos, também caminham de mão dadas, ok? Então, nos encontramos na próxima aula com processo, democracia e Constituição. Até mais. Um abraço e fiquem com Deus.